Boa tarde a todos os participantes. Cá estamos nós na nossa terceira sessão. Hoje temos connosco o António Silva da DGE, a Fernanda e o Miguel, que já serão apresentados devidamente. Queria ressalvar mais uma vez que as gravações, que toda a sessão é gravada e disponibilizada posteriormente no site da iniciativa. E que dúvidas ou questões também têm aqui o devido e-mail para onde devem contactar. Sem mais demoras, passo a palavra ao António Silva, da DGE. Boa tarde a todos. Bem-vindos à terceira e última sessão da formação inicial da Introdução à Programação no primeiro ciclo de ensino básico. Nesta sessão teremos o Dr. Miguel Figueiredo, que irá fazer a apresentação e análise das linhas orientadoras elaboradas no primeiro ano do projeto. Estas linhas servem de base ao trabalho desenvolvido pelos professores nas escolas, dando pistas metodológicas importantes para uma implementação de sucesso. Teremos também a doutora Fernanda Ledesma, que irá apresentar as linhas orientadoras para a robótica. Este documento foi elaborado no presente ano letivo, no sentido de dar resposta a uma necessidade que os professores manifestaram, para que haja uma maior tangibilidade neste projeto, que nos parece a todos fundamental para este nível de ensino. Sem mais demoras, passo a palavra ao Dr. Miguel Figueiredo, desejando a todos uma ótima sessão de trabalho. Então, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e para estar aqui a apresentar estas linhas orientadoras que espero que sejam do agrado e que possam vir a contribuir para um bom desenvolvimento de projetos deste calibre. Portanto, é um pouco de história sobre a STIC em Portugal e depois até chegar à questão das linhas orientadoras propriamente ditas. Portanto, desde 1985 que em Portugal se executam programas com as tecnologias de informação e comunicação na escola, com o famoso Projeto Minerva, que foi de facto um programa emblemático, onde as instituições de ensino superior trabalharam em conjunto com as instituições do ensino básico e secundário, que fizeram projetos que foram exemplo e foram referência em vários estudos internacionais e nacionais. E continuamos por várias situações, o nono século XXI, o programa CRIA, e hoje temos então uma situação com a equipa de recursos e tecnologias educativas e os centros de competência, sendo que esta equipa de recursos e tecnologias educativas promove e dinamiza uma quantidade enorme de projetos onde de facto os professores têm a oportunidade de trabalhar, seja de uma via, seja de outra. Disciplina TIC no 7º e 8º ano, onde se fomentava, portanto, a resolução de problemas e a articulação com o desenvolvimento de alguma programação com os alunos. Ora bem, e portanto isto são duas formas de ter as TIC na educação. Uma forma é de considerar as TIC elas próprias enquanto objeto de estudo e, por outro lado, também as TIC enquanto algo que fornece elementos e que pode ser trabalhado com conteúdos de outras áreas. E é importante que exista, na minha perspectiva, esse cruzamento entre as diversas áreas e a utilização que as TIC podem ser para um contributo positivo para as diferentes aprendizagens. Portanto, ao fim e ao cabo, o que temos até agora são atividades em que, de uma forma maioritária, digamos, os alunos construíam, utilizando ferramentas informáticas, construíam alguns documentos do tipo das apresentações eletrónicas ou do processador de texto, recorrendo muitas vezes àquilo que se fazia através de pesquisa na internet, seleção de informação, e com isso iam construindo esses seus documentos. O que estamos agora a falar é de, digamos, uma certa mudança de paradigma, como Miles Berry refere. E, portanto, ao passar de uma ideia da utilização
das TIC, ao fim e ao cabo, para uma ideia mais ligada às ciências da computação. E daqui assim eu salientava o facto de, enquanto no caso anterior, como dizia, apesar de haver todo o trabalho de análise de informação, todo o trabalho de seleção de informação, os alunos eram maioritariamente, consideramos, consumidores de algo que já outros produziam. Com esta ligação agora às ciências da computação, eles passam a ser, de facto, os criadores também de informação. E é isso que este projeto de iniciação à programação no primeiro ciclo também pretende, é que os alunos passem a ser criadores de outro tipo de instrumentos, de outro tipo de situações de aprendizagem em que eles contribuem, de facto, para perceber o funcionamento da própria ciência da computação e dos computadores, e também isso vai permitir que eles se apercebam de outras situações e como curiosidade para outras situações do mundo real. Dos conceitos da programação, nós retiramos daqui aquilo que são as sequências, os ciclos, os eventos, as condições, os operadores, os dados e as variáveis e as execuções de programação em paralelo. Isto são conceitos que são utilizados e que podem ser trabalhados quer com computadores, quer sem computadores, com recurso a vários tipos de linguagens de programação, e aqui pretende-se que sejam as linguagens de caráter mais simples de aprendizagem e, portanto, utilizar linguagens que sejam visualmente atrativas, que sejam de linguagem gráfica e não as outras linguagens mais duras, digamos, em que todos os comandos tinham que ser escritos. E daqui também se pode fazer uma integração com os meios tangíveis, com os robôs. O que interessa é trabalhar estes conceitos que existem também e que devem ser trabalhados a partir de exemplos da vida real, para, de facto, trabalhar também em projetos a desenvolver pelos alunos. Mas aqui existem também, dentro daquilo que é o pensamento computacional, há ligações ao ato de programar, como seja ter um problema e fazer alguma decomposição e partir também para uma abstração, trabalhar algum problema de forma iterativo e incremental. E, portanto, devem também querer saber mais, portanto, para além de saber ter algumas bases sobre a programação, devem também ter conhecimento sobre as áreas que estão a trabalhar e as situações do mundo real que podem ser trabalhadas. Assim, para nós, o projeto deve permitir que os alunos aprendam a programar, mas fundamentalmente também que aprendam programando. Portanto, não se trata aqui de abordar apenas a programação, mas de ligá-la, de facto, com outras atividades e todas essas atividades deverão estar articuladas dentro daquilo que são as áreas curriculares e áreas não curriculares dentro do primeiro ciclo. Tanto quanto possível, o professor titular deve acompanhar estas atividades, deve envolver-se nessas atividades. Isso é o ideal para fazer precisamente a articulação entre os projetos que se podem desenvolver e aquilo que são as áreas de trabalho curriculares do primeiro ciclo. E também no aspecto depois da própria avaliação destas atividades. Isto é, o que nós temos ideia, e é isso que transcrevemos nestas linhas orientadoras, é que este projeto não deve ser encarado como mais um currículo a acrescentar no terceiro ou quarto ano de escolaridade. Assim, devem ser desenvolvidas atividades que permitam aos alunos conhecer os princípios e os conceitos das ciências da computação e, utilizando para isso quer ferramentas computacionais, mas também há muitas atividades que se podem encontrar para fazer este desenvolvimento do pensamento computacional e das ciências da computação sem computadores. Deve servir ainda para que os alunos possam fazer atividades que permitam resolver determinados tipos de problemas, que eles contem as suas histórias animadas, que construam os seus jogos
neste caso com recurso também a programas informáticos. Devem usar as tecnologias de informação e comunicação, e isto é uma vantagem também, porque temos aqui as competências digitais também a ser trabalhadas, e não é apenas a linguagem de programação, mas todo um conjunto de ferramentas, desde o tratamento da imagem, desde a escrita de texto, desde o tratamento de som, que pode ser trabalhado para desenvolver o projeto, e isso sempre utilizando de forma crítica, de forma segura, de forma responsável, mas muito, e é conveniente enfatizar este aspecto, dar liberdade e dar criatividade aos alunos. Os alunos devem ser especialmente motivados a serem eles os criativos e serem eles a definir o tipo de projetos que devem fazer dentro, obviamente, de alguma área trabalhada, quer com o professor que estiver a trabalhar nesta área, quer com o professor titular. Portanto, sempre em articulação com o professor titular, é assim que nós entendemos este projeto. Portanto, essas atividades devem ser desenvolvidas também com os alunos em grupo, trabalhar em grupo nos seus próprios projetos e discutir as ideias em conjunto, partindo de uma ideia e fazendo aquilo que Michael Resnick apresenta como sendo uma espiral para o desenvolvimento. Pode ser este tipo, há outros tipos de ideias, mas que passa de uma ideia que se tem a uma ideia que se implementa, uma ideia que se experimenta e que se corrige e que se partilha com outros, e que desses próprios comentários e que podem surgir dessa partilha podem resultar novas ideias. E então desenvolver novamente o projeto, continuar o seu desenvolvimento, para que se chegue cada vez mais a um produto mais acabado, digamos. Em termos de conteúdos, nós pensamos que há uma fase em que os algoritmos devem ser abordados, enquanto as sequências, enquanto ciclos, enquanto várias estruturas necessárias para o desenvolvimento de um programa. E temos aqui a indicação de existência de duas fases, isto é, podemos considerar que há uma fase inicial e depois uma fase mais de aprofundamento, o que não quer dizer que tenha que ser feita uma e depois outra. Isto depende muito do tipo de alunos com que se está a trabalhar, da velocidade com que eles apreendem e desenvolvem os seus projetos. Portanto, mas, claro, fazer os algoritmos é uma questão que pode ser trabalhada quer com computadores, quer sem computadores. Depois temos as atividades de programação, na qual os alunos devem dar aso à sua expressividade, não é? E, portanto, serem criativos, e é dar-lhes uma liberdade, claro, uma liberdade controlada e apoiada por quem estiver a acompanhar esses alunos. O outro aspecto importantíssimo é o da segurança da informação, portanto, também do ponto de vista das competências digitais e do uso da informação, ter cuidado com aspectos como os direitos de autor, não utilizar imagens que não sejam referenciadas. Tudo tem o seu papel e tudo tem as suas consequências quando estamos a trabalhar com programas que devem ser partilhados, não apenas num pequeno grupo, mas preferencialmente também em todo o grupo. É uma maneira de incentivar também uma boa qualidade dos projetos. Quanto à avaliação, este documento depois vai ficar, e ele já está disponível também, porque não se alteraram estas linhas orientadoras relativamente ao projeto que se iniciou o ano passado, e portanto isto já está disponível, continuará a estar disponível, e eu passo assim mais rapidamente, dizendo apenas que em termos da avaliação, deve ser uma avaliação baseada nas evidências que se vão recolhendo nos diversos trabalhos que se vão desenvolvendo, não é? Devem ser utilizadas grelhas, há imensas grelhas que também estão referidas no documento. Devem ser utilizadas fichas de observação ou outros registros de vídeo. Cuidado
quando se tratar de registros de vídeo, ter cuidado com os encarregados de educação, a recolha e a divulgação das imagens deve estar cuidada e permitida, não é? Na Escola Superior de Educação temos este projeto EduScratch e que particularmente naquilo que diz respeito à utilização da linguagem Scratch podemos e estamos disponíveis obviamente para dar todo o apoio que for necessário e portanto entrem em contacto connosco, vejam o site que está aí indicado o link e que vai ficar disponível também. Gostava de terminar de facto com duas frases, dois depoimentos de alunos que trabalharam connosco, onde eles dizem de facto que a sua ideia do que é trabalhar com o Scratch. E um deles que antes só queria jogos e jogos e jogos, gostava muito de computadores, mas agora que descobriu o Scratch, e isto são coisas que se passaram de facto, descobriu o Scratch, não quer outra coisa e portanto é programar em Scratch e os jogos foram à vida. Isto são as palavras deles. E quem diz o Scratch diz outras linguagens, obviamente, há mais entusiasmantes do que outras, mas tudo isto serve para desenvolver as competências das crianças. E o outro depoimento é de uma aluna, também do quarto ano, era do quarto ano de escolaridade, onde dizia que o Scratch é interessante, dá para fazermos várias coisas, por exemplo, jogos, animações e isso, e podemos divertir-nos como podemos aprender matemática ou outras matérias. E isto tem a ver, de facto, com os projetos que têm. Pronto, e por hoje acho que está tudo. Deixo só o slide final, contactos. Obrigado e peço imensa desculpa, mas esta situação da rede foi, de facto, dramática, apesar de, na parte da manhã, ter sempre rede sem qualquer problema. Boa tarde. Obrigada, Miguel, pela sua apresentação. Vamos passar de imediato à apresentação da Fernanda Ledesma. E, Fernanda, o palco é teu. Boa tarde a todos novamente. E estamos cá outra vez para apresentar as linhas orientadoras para a integração da robótica neste projeto. A Direção-Geral de Educação, em conjunto com os parceiros, também decidiu que este ano iríamos criar umas linhas orientadoras para a robótica, uma vez que havia vários professores a integrar a robótica neste projeto e havia outros com vontade de o fazer. Quando este desafio foi colocado à AMPRI, criamos uma equipa, que é esta equipa que eu estou hoje aqui a representar, que é o colega Artur Coelho, do Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro, o Carlos Almeida, do Agrupamento de Escolas Dom Dinis, em Lisboa, e formador do Centro de Formação AMPRI, o Carlos Almeida, da Escola Emílio Navarro de Viseu, eu própria, o Lúcio Coelho, da Escola Alberto Sampaio de Braga, a Paula Abrantes e todos eles formadores do CF AMPRI nesta área da robótica em várias zonas do país. Foi esta a equipa que contribuiu para as linhas orientadoras que agora vamos apresentar. Bom, antes de mais, eu vou fazer um pequeno enquadramento. Estas linhas orientadoras, como já referi, surgem no seguimento das linhas orientadoras já existentes, é um complemento para que o projeto possa ter outras vertentes. Tem como principal objetivo disponibilizar algumas orientações para a integração da robótica. Também pretendem proporcionar o desenvolvimento das ditas competências para o século XXI, ou seja, as competências de hoje e de agora, já século XXI é o nosso século. A robótica neste projeto deve ser entendida como mais uma ferramenta ao serviço e em articulação com as restantes áreas curriculares e transversais, que eu também falarei nisto um pouco mais à frente. Pretende-se ainda, com a introdução desta área, desenvolver conceitos ligados à programação e ao pensamento computacional tangíveis, ou seja, fora do espaço do ecrã do computador. Permitir também manipular a realidade física e concretizar a abstração. Ou seja, os nossos alunos vão programar, mas vendo e fazendo em simultâneo, de forma tátil e tangível.
Proporcionar também momentos para aprender fazendo, de forma tátil, durante os quais os alunos obtêm e visualizam e é palpável os resultados deste trabalho. As linhas que criamos ou pretendemos que elas, a nossa intenção é que elas se adaptem qualquer que seja a solução ao nível de robôs e de linguagem de programação visual que as escolas, professores e alunos utilizem neste projeto. Ou seja, não tem marcas, não tem cor, não tem sabor, é que caibam aqui todas as soluções possíveis e que se adaptem a este nível etário. Passando aos objetivos, alguns dos objetivos que já definimos, em breve estas linhas serão disponibilizadas em formato definitivo, por agora ainda estão a ser limadas em alguma linguagem, em algumas partes, mas passando aos objetivos da ação, a ideia aqui é abordar conceitos científicos interligando-os com a prática. Claro que conceitos científicos com crianças desta idade têm que ser muito de forma lúdica e de forma quase automática, que eles os percebam sem estarmos a ditar ou a transmitir conceitos, ou seja, conceitos da área da informática, do design, da matemática, da geometria, da física, de forma quase intuitiva. E outros conceitos necessários em cada projeto que se realizem, ou seja, conceito de volume, de tridimensão, de proporcionalidade, entre outros que sejam adequados a cada projeto que cada professor resolve fazer. Um dos objetivos é este, é ir aos poucos que eles interiorizem e se apropriem de conceitos, não de forma técnica, mas de forma prática. Os objetivos são muito idênticos aos da programação em si, porque elas complementam-se. Usar problemas que fomentem o desenvolvimento do raciocínio lógico, obviamente que é sempre uma das tais competências ditas do século XXI e é sempre um dos objetivos principais deste projeto. Proporcionar desafios que permitam desenvolver a criatividade, e eu coloquei aqui um exemplo de cenário que foi feito numa formação de robótica da Ampri, em que foi desenhado um mapa mundo e o robô teria que deslizar pela fita preta para percorrer o sentido da expansão marítima portuguesa. Isto foi feito em papel de cenário, tínhamos outros mais elaborados, mas eu resolvi colocar aqui mesmo para mostrar que é possível fazer a ligação, neste caso, por exemplo, com o estudo do meio, usando apenas um papel de cenário que foi pintado a guaches ou aguarelas no chão e que é possível fazer isto depois com uma fita preta. Ou seja, podemos juntar aqui as expressões, a arte, a criatividade em todo o seu domínio, tornar a programação de robôs, conforme o cenário que nós vamos criando. Nós temos vários exemplos que já fizemos, um que foi com o arquipélago dos Açores, em que o próprio robô percorria as ilhas conforme foram descobertas, outro que é uma cidade e que tinha educação rodoviária, o robô tinha que percorrer ali os sinais todos, os semáforos, e programá-lo conforme, ou seja, ao programar o robô estamos a abordar conceitos e conteúdos das várias disciplinas, quer as disciplinas curriculares, quer as áreas transversais, é conforme o tema que nós vamos escolhendo com a robótica, para trabalhar com a robótica. Claro que esta é sempre a parte mais difícil, um dos objetivos é apoiar o planeamento do processo, é sempre a parte que os alunos gostam menos é de planear, eles gostam logo de passar à ação, mas faz parte do crescimento enquanto alunos e enquanto cidadãos, saber planear, e aliás é um dos principais objetivos da programação, é mesmo planear ou decidir, o planear e depois decidir e tomar decisões ao longo desse planeamento. Explorar as linguagens de programação visual e outras aplicações digitais necessárias à programação dos robôs, claro, nem podia deixar de ser um dos objetivos deste projeto. Desenvolver, que nós demos muita importância nestas linhas orientadoras foi o desenvolvimento de valores, atitudes e estratégias de resiliência. É preciso que os nossos alunos aprendam a lidar com o sucesso, mas também aos poucos perdeu-se muito este aspecto de eles lidarem com o erro e com a falha, e
neste projeto da programação acontece muito os robôs e a programação não funcionar à primeira. E, portanto, eles têm que aprender a lidar com o erro e com a falha, faz parte do processo da nossa vida. E muitas vezes os nossos alunos de hoje em dia não sabem lidar com o erro, não sabem lidar com o não, e é um dos aspectos a trabalhar, além das estratégias de resiliência, de tentar, de novo, voltar a tentar e reformular se for necessário e aceitar que às vezes não funciona assim e tem que ser por outra via. É um dos aspectos a trabalhar quando introduzimos a robótica que se pretende desenvolver nos nossos alunos. Obviamente, nem podia ser diferente, pertence novamente, eu já apresentei este esquema na última sessão, pertence novamente que ao trabalhar a programação de forma tangível e tátil, com os robôs, introduzindo a robótica, que se faz a articulação com as áreas curriculares, o português, a matemática, o estudo do meio, as expressões, de forma a que se trabalhem os conteúdos e, ao mesmo tempo, a programação. E, neste caso, aprender fazendo. Ou seja, os alunos estão com as mãos na massa, digamos assim. Estão mesmo, além de estarem com as mãos na tecla, estão com as mãos na massa nos robôs. Pertence também, pode ser, não precisamos, tal como eu já disse também na última vez, não precisamos de nos limitar às áreas curriculares, porque às vezes temos o trabalho colaborativo entre o professor do primeiro ciclo de informática, outras vezes não temos essa situação e está o professor de informática sozinho, e às vezes sente-se mais confortável a trabalhar uma área transversal, para a qual já existem referenciais também na página DGE, e às vezes o próprio agrupamento ou escola tem projetos que estão a ser desenvolvidos nesta área e que podem ser a articulação que se quer neste projeto. Pode ser como uma área transversal. Alguém me passou aqui os slides, não faz mal. Pronto, tudo bem. Com uma área transversal ou até com um projeto que existe na escola, pode ser com uma área curricular, com uma área transversal de educação para a cidadania global, ou pode ser com um projeto de escola, o projeto educativo, que tenha um tema que está a ser trabalhado na escola e que é diferente. As metodologias, voltamos à mesma situação. Neste momento há uma série de metodologias ativas que estão a ser muito discutidas em várias conferências e seminários. Nós optamos outra vez por estas duas, que são as mais conhecidas e as que os professores vão dominando melhor, e escritas em português. O trabalho de projetos e a resolução de problemas, que a maior parte dos professores, se não trabalha sempre, já trabalhou com elas e são adequadas a este projeto. Podem ser utilizadas outras, obviamente podem ser utilizadas outras que a sala de aula invertida e outras situações que achem que sejam adequadas a esta situação. Para implementar este projeto, nós juntamos dois esquemas. Um deles, o que está no interior do círculo, é o processo de desenvolvimento, o processo industrial de desenvolvimento de projetos de robótica, e por fora, na linha azul, temos as tais metodologias ativas que surgem muitos esquemas na internet, às vezes com bolinhas ou isso. A ideia é que, juntando os dois processos, juntamos o processo industrial da robótica com a metodologia ativa por fora, ou seja, temos ali a metodologia mais ou menos idêntica à metodologia de projeto, do processo, e depois juntamos a metodologia por fora, a fase do pensar, de imaginar, de planear, de criar, e por fim, quando chegamos ao fim, às vezes temos o tal erro ou a tal falha e é preciso reformular ou melhorar e pode ser necessário voltar a começar o processo ou não, ou o aluno pode estar tudo bem e o processo termina aqui à primeira. Nestes casos é raro que tudo funcione bem à primeira. Os professores que trabalham com esta área sabem que nem os programinhas, às vezes, do Scratch, do Code, ou isso funcionam à primeira com o objetivo que tínhamos pensado. Às vezes é preciso fazer alterações, funcionam, mas não para aquilo que nós queríamos que ele fizesse. E também com o robôs é exatamente a mesma situação. Este esquema está explicado depois no documento que irá ser disponibilizado dentro de algum tempo às escolas e no site da iniciativa.
A metodologia que nós queremos é esta. Também investimos na avaliação. Ou seja, para a avaliação nesta área, nós adaptamos, não ficou exatamente igual, porque a pirâmide Miller até foi feita para as áreas de saúde, mas adapta-se perfeitamente aqui, que é o nível de integração dos saberes. A avaliação neste projeto pretende-se contínua e formativa, obviamente. Estamos a trabalhar com meninos do primeiro ciclo, em princípio, a não ser que a escola assim o decida, não lhe vamos atribuir uma avaliação na escala de 1 a 5 ou na escala de 1 a 20. Vamos fazer uma avaliação formativa ou descritiva para a ficha do aluno. Nesta pirâmide, ela divide-se em 4 níveis. No SAB, que é o nível mais baixo e mais teórico, o sabe como fazer, o demonstra como faria e o faz. Quanto mais próximo do topo da pirâmide, maior é a evidência do saber fazer. Ou seja, o que se pretende neste projeto é exatamente que o menino aprenda fazendo. A criança, o aluno, podemos lhe chamar imensos nomes desde que não sejam insultuosos, qualquer um serve, porque alguns são pequeninos e pronto, são alunos, mas são crianças. Ou seja, quanto mais nos aproximamos do meio e do topo do meio da pirâmide para cima, mais prático é o projeto e maior é a evidência de que a criança está a aprender fazendo. É este tipo de avaliação que se pretende, que se situe o nível de aprendizagem conforme nestas 4 fases da pirâmide, se ele só sabe, ou se sabe como fazer, ou se demonstra como faz, ou se faz automaticamente. Há uns que chegam ali que são muito reguilas e querem fazer logo e começam a mostrar evidências que de facto estão a interiorizar e a adquirir tudo o que lhes transmitimos. Em anexo nós temos uma sugestão de implementação do projeto, que foi sugestão de alguns colegas e também tiramos algumas grelhas de algumas escolas que estão a trabalhar. Em que é um exemplo de sugestão de implementação, não é um modelo, é um exemplo em que, por exemplo, no primeiro passo seria organizar as várias equipas dentro da sala de aula, depois atribuir responsabilidades, por exemplo, um membro da equipa ser o chefe de equipa, o outro o gestor de equipamento, em nomes muito pomposos, mas ou seja, é o gestor do kit de robótica, ele tem que saber quantas peças são, se no fim da aula faltam peças, se as peças andam todas misturadas com outros kits, ele tem que tomar conta do equipamento. Outro programador, enfim, atribuímos ali vários. Isto é uma espécie de jogo que depois vocês podem adaptar ou tirar ou acrescentar ou não. Depois isto está discriminado, este passo, porque a seguir eles. E depois há um ponto de situação, balanços durante o processo, o desenvolvimento do processo e, por fim, a tal avaliação. Nestes passos nós vamos dando exemplos de possíveis instrumentos, mais conhecidas por grelhas nas escolas, para usar, por exemplo, a grelha de construção do robô, em que temos os requisitos e depois se o conhecimento é alto e elevado, é médio ou é baixo, dos alunos em relação aos requisitos que tínhamos definido para o robô. Outra grelha é a tal do chefe de equipa, se ele está focado, se está focado e mantém os membros da equipa focados na maior parte do tempo, se raramente está focado naquilo que lhe foi atribuído e na equipa e no trabalho da equipa. Temos depois outra do tal gestor do equipamento, do equipe da robótica, se ele toma conta, se não toma conta. Tem umas grelhas de autoavaliação de avaliação e autoavaliação que eles próprios podem escolhendo o nível onde é que acham que estiveram naquela aula. E uma grelha de avaliação que foi adaptada já de uma escola, do agrupamento de escolas Baixo Chiado, de um projeto que decorreu lá, em que tem 3 níveis e o aluno vai dizendo se já consegue fazer sozinho, consegue com ajuda, consegue com a ajuda do professor, enfim, tem vários níveis. São algumas grelhas para ajudar a organizar o vosso processo. Não precisam de ajudar assim, podem as adaptar, elas estarão disponíveis no documento que nós elaboramos e fizemos recolha destes materiais. Aquilo que temos preparado é mais ou menos isto, estamos a ajustar para dar o trabalho como terminado e a ERT poder publicá-lo. Queria agradecer a todos que nos estão a ouvir e
e que deixo aí um algoritmo que tentei fazer o vosso melhor, e é óbvio que vai haver erros, vai haver falhas, mas que não podemos desistir e temos que dar o nosso melhor por este projeto sempre. Obrigado a todos por estarem connosco e por estarem por aí e por estarem no projeto. Obrigado a todos. Agradecer, em primeiro lugar, ao Miguel Figueiredo e à Fernanda Ledesma pelos contributos, bem como as organizações a que pertencem, o Instituto Politécnico de Setúbal, mais concretamente o Centro de Competência TIC do Instituto Politécnico de Setúbal, e à AMPRI pela sua dedicação e esforço que empenharam para a concretização destes documentos. Vou ainda referir que eles estarão disponíveis, um já está disponível desde o ano passado, portanto as linhas orientadoras gerais da iniciativa já estão disponíveis no site da ERTE, e este da robótica irá estar muito brevemente disponível. Contudo, eles irão os dois ser enviados para as escolas através das direções, para os endereços das direções, e os diretores farão com que estes documentos sejam uma referência e o foco da implementação da iniciativa no próximo ano letivo. Antes de dar uma palavra final, eu queria referir ainda que no âmbito desta iniciativa foi feita uma avaliação por parte da Universidade de Évora. Portanto, esta avaliação deu-nos alguns indicadores esses que nós queremos partilhar aqui muito brevemente convosco. Contudo, este é também um documento que irá estar disponível muito em breve no site também da iniciativa. Convido todos a consultar esta avaliação, que nos parece que tem pistas também muito boas para que se possa implementar o projeto no próximo ano letivo com a qualidade que todos nós pretendemos. Portanto, vou só enumerar alguns pontos fortes, pontos fracos e oportunidades que surgiram desta avaliação. Portanto, ainda não está público, este documento estará muito em breve. Relativamente a pontos fortes, temos o aumentar a literacia digital, combatendo a infoexclusão e as desigualdades sociais e económicas. Este projeto permitiu aumentar a motivação, a criatividade, a autonomia e o empenho dos alunos, permitiu o desenvolvimento de capacidades de trabalho em grupo, em trabalho colaborativo e de partilha, despertar a curiosidade e o gosto pela programação, articular os projetos de programação com os conteúdos curriculares. Portanto, esta articulação é aquela que quase todos nós já referimos e que, de facto, é o grande foco desta iniciativa. Portanto, o enriquecimento do currículo através das linguagens de programação e também a partilha de conhecimentos, experiências e colaboração entre professores. De referir que em muitos casos houve um trabalho colaborativo entre o professor titular de turma e o professor de informática, havendo coadjuvação em muitos desses casos, e de facto o envolvimento do professor titular vislumbra-se como fundamental para o sucesso desta iniciativa. São eles que conhecem muito bem os seus alunos, são eles que sabem adequar a linguagem aos seus alunos, são eles que conhecem os principais problemas, dificuldades desses alunos, e também poderão, obviamente, potenciar a oportunidade que os alunos têm em programar e tirar partido dessas linguagens. Relativamente a pontos fracos, continua a haver uma falta e deficiente estado ou qualidade de equipamentos informáticos nas escolas, em muitas das escolas. Contudo, esta solução, houve diversas soluções, algumas delas com bastante criatividade, alguns professores decidiram deslocar os alunos, outros decidiram utilizar os equipamentos Magalhães, que em muitos casos ainda estavam nas escolas por utilizar, e portanto foi também uma das situações muito utilizadas. Aliás, se obtivermos um registro fotográfico desta iniciativa, em muitos casos veremos os alunos a trabalhar com esses computadores. Houve também alguma dificuldade na organização dos horários dos docentes e das turmas. Em muitos casos, os diretores decidiram fazer com que os horários dos professores do 550 tivessem também esta iniciativa no seu próprio horário, e isso também
alguns professores acharam que isso seria um desafio. Dou aqui os meus parabéns aos professores também de informática que souberam adequar sempre o seu envolvimento a este nível de ensino, que nem sempre é fácil. É importante referir que muitos destes professores estão habituados a trabalhar maioritariamente no terceiro ciclo ou no secundário, e portanto há aqui uma diferença de idades considerável e é necessário um ajustamento também muito grande. Houve alguma dificuldade também decorrente da dispersão geográfica de algumas escolas, ou seja, há agrupamentos de escolas que estão a participar na iniciativa e que de facto têm escolas muito longe umas das outras, e isso também dificultou um pouco a tarefa dos professores. E dificuldades relevantes no envolvimento e participação ativa de alguns professores titulares de turma. Ou seja, nem todos os professores titulares se sentiram completamente integrados neste projeto, e isso é também um desafio, uma oportunidade para que se possa melhorar. Relativamente às oportunidades, estamos em crer que uma das principais oportunidades, de facto, é o processo de alargamento do projeto a outras escolas e outros níveis de ensino. Como já foi referido aqui durante esta formação, duplicaram todos os números desta iniciativa, contudo existe também uma possibilidade de se alargar o projeto ao segundo ciclo do ensino básico, o que também é de facto uma grande oportunidade para esta temática. É também uma oportunidade a importância da formação e desenvolvimento profissional dos professores, ou seja, nós iremos fazer formação muito concreta durante o mês de setembro e outubro, formação presencial para todos os professores desta iniciativa. Já darei mais informações acerca deste aspecto. E, por fim, uma grande oportunidade é também promover a literacia digital e o combate à info-exclusão. Portanto, estes são todos aspectos relevantes desta avaliação, são aspectos que nós queremos que sejam também um foco para que possamos tornar esta iniciativa cada vez mais atrativa e com mais qualidade para todos, nomeadamente para os alunos, que são o principal foco da nossa iniciativa. Relativamente aos passos seguintes, como eu disse há pouco, iremos ter então uma formação durante os meses de setembro e outubro. Estas formações serão regionais, iremos ter 10 a 12 formações regionais, iremos convidar todos os professores a participar nestas formações. Antes do convite aos professores, irá uma informação para todos os diretores para dispensar os professores a participar nesta formação, e depois um convite para todos os professores participarem. Portanto, estas sessões serão de 8 horas, depois iremos pedir que façam uma pequena apresentação, um pequeno projeto, para nos enviarem esse projeto, para depois nós estarmos inteirados daquilo que se passa na escola. E vamos também fazer vamos ter um processo de acompanhamento um pouco diferente este ano, para além dos eventos regionais que já fizemos no ano anterior, que iremos manter no próximo ano. Pensamos em criar novas dinâmicas para esta iniciativa. Queremos que esta iniciativa tenha outras iniciativas dentro da própria iniciativa, para que ela seja de facto mais atraente, mais dinâmica, e que os professores tenham um trabalho cada vez mais concentrado naquilo que nós consideramos que seja a qualidade desejada. É também importante dizer-vos que este calendário irá chegar às escolas até o dia 15 de julho, portanto, durante a próxima semana. Termino dizendo que, caso tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, não hesitem em enviar um e-mail para o endereço da programação programação.unceb@dge.mec.pt. Temos também algumas informações disponíveis no nosso site. As gravações destas sessões irão estar disponíveis também no site numa versão editada, portanto estes problemas que foram surgindo estarão ocultos, e desejar a todos umas ótimas férias,
que tenham de facto as merecidas férias e retemporadoras férias, que estaremos cá no próximo ano com a mesma dinâmica e preparados para termos de facto um acompanhamento cada vez mais próximo e que o nível afetivo entre os professores e as comunidades escolares e esta iniciativa seja cada vez maior. Boas férias a todos.